Bom dia, vamos lá. Olá, mais uma aula de geografia para vocês. Semana passada deu problema com o nosso vídeo, mas eu espero que esse dê certo, que vocês consigam assistir tudo direitinho, tá bom? A aula de hoje ela é referente ao percurso 21 e 22 do livro de vocês, tá? Para quem quiser acompanhar, para quem quiser dar uma lida lá no material que vocês já têm aí em casa, tá? Resolver as questões, treinar, lindo e maravilhoso, tá? O nosso assunto de hoje, nós iremos falar sobre Japão, tá? O Japão, para quem não sabe, ele fica neste pontinho vermelho, bem aqui, ó, no mapa mundi, tá? Considerado ilha, ele é composto por um conjunto de ilhas, tá bem? Ele é um arquipélago localizado para cá, para o hemisfério norte. Para quem não lembra o que é hemisfério, metade de uma esfera, tá? No caso, a porção norte, acima da linha do Equador. Aqui, os países do Japão. Opa, desculpa, esqueci que vocês não sabem japonês. Brincadeira, saudades de vocês, tá? Aqui são os nomes das principais cidades do Japão. Não está englobado as ilhas, tá? Porque ele possui um total, assim, mais ou menos por volta de 3.000 ilhas menores, tá? Então não dá para colocar todas, mas nós temos as 4 principais ilhas do Japão, que é Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, ou Shikoku, não sei como se pronuncia, tá? Essas são as principais cidades e eu tenho as 4 principais ilhas, que tá aqui, ó, Hokkaido, tá? Eu tenho Honshu, Kyushu e Shikoku aqui embaixo. A gente vai já ver isso daí, ó. Meio natural e distribuição do Japão. Ele é formado por 4 ilhas de maior extensão, que foram as que eu falei para vocês bem aqui, ó. Aí eu tenho uma divisão melhor delas para vocês entenderem onde cada uma se localiza, tá? E como eu já havia falado, ele é formado por mais 3.000 ilhas menores, que fica ali, que forma este arquipélago. E ele é um pouco maior que o estado do Mato Grosso, para vocês terem uma dimensão do tamanho do Japão comparado ao nosso estado aqui no Brasil, o estado do Mato Grosso. E, para quem não sabe, ele fica numa zona de encontro de 4 principais placas tectônicas. Aqui tá 3, tá? Esqueci de corrigir, mas são 4 principais placas tectônicas. No livro de vocês está citando 3, por isso que eu coloquei. Por quê? Porque uma delas não encosta precisamente no território emerso do Japão, mas acaba influenciando nas ocorrências de terremotos, tsunamis, a formação de vulcões dentro do país, beleza? Aí eu tenho aqui a fotinho das 4, tá? Quando eu falo no livro de vocês fala 3, ele se refere a essa daqui, que é a euroasiática, a norte-americana e a das Filipinas. No caso, a placa tectônica do Pacífico, ela fica um pouco mais afastada, mas que também influencia nessas ocorrências naturais dentro do Japão, tá bom? No livro de vocês está 3, mas ela tem a influência de 4. Por isso que tá 3 aqui, para vocês não pensarem que eu errei mesmo, tá? E 70% do território do Japão ele é constituído por montanhas. Analisando aqui o mapa, todas essas áreas em vermelho mais escuro são as áreas montanhosas do Japão, tá? E como a gente pode perceber, ela dificulta a agricultura, porque são áreas de grande altitude, então o uso de máquinas é menor ou quase impossível devido à formação montanhosa, tá? E eles tiveram que se adequar ao seu tipo de agricultura e pecuária existente naquela região. Eles têm eles têm altas tecnologias, mas a maioria dos produtos de consumo eles sobrevivem mais de importação e da pesca da região, tá bom? Aí nós temos também um outro assunto, falando dos termos gerais do Japão, tá? Que é um país de extrema importância de alto desenvolvimento. E falando em desenvolvimento, nós não podemos citar ali, dentro do continente asiático, os tigres asiáticos, tá? Que são ou quem são os tigres asiáticos? Por que eles receberam esse nome, tá?
No caso, é um imaginário oriental, que eles usam a figura do tigre. Aí a gente vê esse bonitinho bem aqui. Aí eles usam a imagem do tigre para simbolizar a força e a astúcia desses países que fazem parte desse grupo, tá? Que são eles Hong Kong, tá? Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, tá? São os principais tigres asiáticos. Principais não, são os tigres asiáticos, apenas eles. Ah, professora, por que o Japão não entra? Tá. Por quê? Para que seja considerado, para que entre nessa categoria de tigres asiáticos, esses 4 países aí, eles tiveram um desenvolvimento super acelerado em relação aos outros que começaram, tiveram início lá no século XVIII, XIX. Esses daqui ocorreu, a industrialização ocorreu a partir de 1960, já para cá, no século XX, comparado com os outros que começaram lá no século XVIII. Porém, contudo, entretanto, todavia, eles começaram tarde, mas eles têm um alto desenvolvimento, eles tiveram um destaque na economia, tá bom? Bora para cá. Em relação ao desenvolvimento, aí nós temos aqui, voltando aqui só para mostrar para vocês os países, tá? E a gente vai mostrar no mapa a localização para vocês, tá? Bem aqui, ó. Aí nós temos Hong Kong, eu tenho a Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, tá? Singapura e Taiwan, tá? Troquei. Em relação ao desenvolvimento, como eu já havia falado, a industrialização começou a partir de 1960, já no século XX, comparado com os outros países. Ela foi considerada tardia, começou mais tarde que os outros, tá? Porém, teve o seu rápido desenvolvimento, o seu rápido, digamos assim, a sua rápida evolução. Também chamado, ele faz também, além de ser parte dos tigres asiáticos, eles fazem parte de um outro grupo chamado Novos Países Industriais. O que são esses novos países industriais? São países que também se desenvolveram, que também tiveram uma industrialização tardia, tá? Entre eles nós podemos citar o Brasil, nosso país, lindo e maravilhoso. Eu tenho México, eu tenho a China, a Turquia, a África do Sul, a Argentina, entre outros, que faz parte desses novos países industriais. Não estou falando dos tigres asiáticos são apenas esses, mas o que eu quero que vocês entendam, que esses tigres aqui, ó, esses 4, esse quarteto, além de fazer parte dos tigres asiáticos, vou dar um nó na minha língua de tanto falar tigre, tá? Que esse quarteto aqui, ele também está inserido dentro dos novos países industriais. Qual é a diferença? Vou já falar, tá? Observação. Ainda há os novos tigres asiáticos. É tipo uma colinha, tá? Eu tenho, dentro dos novos e não dos tigres, tá? Eu tenho a Indonésia, Tailândia, tira esse M daqui, Malásia e Filipinas. Eles são os novos tigres asiáticos. Qual é a diferença desse quarteto para os novos países e os novos tigres, tá? É que esses 4 aqui, ó, eles se destacam pelo seu desenvolvimento social. Por quê? O desenvolvimento social, ele acompanhou o desenvolvimento econômico. O que seria esse desenvolvimento social? Eu posso levar principalmente para o lado da educação, tá? Para o lado do desenvolvimento educacional, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento econômico, político e assim por diante. Então, eu associo, eles têm esse destaque, de chamar tigres asiáticos, porque o seu desenvolvimento social, educacional, político, estrutural e assim por diante, ele acompanhou o desenvolvimento econômico. Então, ele subiu em pé de igualdade com a sua economia. Se eu for comparar, vamos comparar com o Brasil. Eu tenho um desenvolvimento econômico, sim, beleza, mas se eu for olhar para a minha sociedade, para o meu sistema educacional, para o meu sistema político, para o meu sistema estrutural, para o meu meio estrutural do meu país, ele não acompanha o meu desenvolvimento econômico. A minha economia pode ser linda, maravilhosa, lá no topo, mas o meu desenvolvimento social ele é médio ou baixo, tá? Diferente desse quarteto em que
o social acompanhou o econômico. Beleza? Aí nós temos aqui, só para cargo de conhecimento, eu espero que vocês leiam lá no livro de vocês, no percurso 22, tá bom? As características de cada um. Vou até botar aqui no slide, percurso 22, para vocês não esquecerem. O que tem de diferente nesses 4 aí? Aí nós vamos começar por Singapura, tá? O que tem em Singapura? Ela começou a se firmar no Centro Mundial como um centro financeiro e industrial, com empresas de tecnologia avançada, exportação de produtos de alto valor agregado. O que seria esse valor agregado, tá? É a quantidade de trabalho empregado numa fabricação de um produto, tá? Que são necessários para produzir essa mercadoria. A gente chama de valor agregado, quando a quantidade de trabalho empregado, quando há uma grande quantidade de trabalho empregado na fabricação de um produto, pode ser específico ou variado, tá? Aí eu tenho aqui Hong Kong, que é bem aqui na China, tá? Para quem não está vendo no mapa. O que aconteceu com Hong Kong? Hong Kong ele pertencia à China, mas essa ilha de Hong Kong, fora as outras ao redor que pertenciam à China, elas passaram a pertencer a um domínio britânico. Digamos, eles disseram que era de caráter perpétuo, mas em 98 ela voltou a ser arrendada para a China, mas teve uma revolução em 49 que implantou o socialismo na China e Hong Kong voltou a pertencer ao país, tá? E ela tem, digamos assim, conquistado um status e um desenvolvimento muito grande dentro dessa região, tanto industrial quanto econômica, tá bom? Aí nós temos Taiwan, que também fica localizado numa ilha de Formosa. Muitas pessoas não chamam Taiwan, vamos à Ilha de Formosa. Eles recebem esses 2 nomes, mas Taiwan, tá? Ela tem de suma importância por recebeu de Hong Kong uma ajuda dos Estados Unidos, recebeu ajuda de Hong Kong, dos Estados Unidos e do Banco Mundial para se industrializar durante as décadas de 50 e 60, pois interessava o quê? Citando para vocês, os Estados Unidos que Taiwan pertencesse ou permanecesse, tá, sobre a sua influência e não fosse incorporada à China, tendo o seu desenvolvimento acelerado, porque ela teve um investimento dentro do seu país, tá? Então, ela teve esse desenvolvimento acelerado, ela teve esse investimento e hoje ela faz parte dos tigres asiáticos devido a essa grande, digamos, esse bom desenvolvimentista dentro do país, tá? Aí eu tenho a Coreia, que é localizada aqui na Coreia, para quem não sabe, houve a separação das Coreias. Eu tenho a Coreia do Norte aqui, que está em branco, e eu tenho a Coreia do Sul, que é esta aqui, que é o que vocês conhecem lá, K-pop, lindo e maravilhoso, que ela já é mais liberal, digamos assim, enquanto a outra sofre um regime ditatorial, e ela apresentou um crescimento econômico industrial gigantesco, fora o crescimento cultural que a gente pode presenciar nos dias de hoje. Hoje a Coreia ela tem uma influência cultural enorme no mundo, tá? Não só pela sua cultura de música, quanto a sua cultura de vestimentos, de falas, que muitos jovens, alguns de vocês também, que eu sei, acabam aderindo a essa cultura sul-coreana, tá? Aí, no mais, por hoje, espero que vocês tenham entendido algumas características do Japão e quem são e quem formam os tigres asiáticos e por que eles recebem esse nome. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Beijinhos!